questão tabuleiro esburacado da UBI fala sobre um tabuleiro de xadrez normal 8x8 que foi danificado e tem 4 buracos nesse tabuleiro. E ele continua, prossegue a questão falando que sempre nessa casa marcada com 0 aqui tem um cavalo. E dado que o cavalo ele só consegue executar esses 8 movimentos, ele quer que, com base em uma sequência que vai ser passada, você diga quantos movimentos o cavalo vai fazer antes que ele termine, até que ele caia num buraco ou que ele termine o trajeto dele. Na questão ele diz também que o cavalo ele sempre está na posição fixa, sempre inicia na posição fixa, que é 4-3, e os buracos também sempre estão na posição fixa, que é 1-3, 2-3, 2-5, 5-4. Então eles nunca mudam, aqui sempre estão nessas posições. Se a gente for analisar o tabuleiro como um plano de coordenadas, onde esse quadrado aqui é o 0,0, aqui é 1,0, 2,0 e aqui 0,1, etc., a gente vai saber que a posição do cavalo depois de um certo movimento, por exemplo, depois do movimento 1, vai ser a coordenada antiga dele, mais o x, né, mais o y 2 vezes, mais o y mais 2 e o x mais 1, porque aqui ele está se movendo uma casa no eixo x e duas no eixo y. O movimento 2 é duas no eixo y, duas no eixo x e uma no y. O movimento 3 é duas no eixo x e menos uma no eixo y, e assim por diante, cada um vai ter um tipo aí, um determinado tipo de movimento. Então, por exemplo, aqui nessa questão, ele diz que vão ser 3 movimentos, o movimento vai ser 6, 8 e 1, e ele não vai cair em nenhum buraco durante esse trajeto, que tanto que ele executa 3 movimentos. E a partir dessa entrada aqui e do resultado, a gente pode inferir também que o movimento que faz o cavalo cair em um buraco é levado em consideração na contagem. Então, eu resolvi essa questão da seguinte forma. Primeiro, eu tenho uma lista com todos os movimentos, porque como os movimentos eles são identificados a partir de números, então eu posso simplesmente pegar esse número aqui, passar como índice dessa lista, e ele vai me retornar uma tupla com os valores que vão fazer o cavalo executar esse movimento. Aqui já dá meio que para inferir, mas como não tem o movimento zero, no primeiro índice da lista eu só deixei vazio mesmo, e a parte começa do 1 até o 8. Aqui também tem os buracos que tem um tabuleiro, que vai ser um 7, né? Porque a verificação se... Enfim, depois eu explico. E por fim eu tenho aqui o cavalo, que ele sempre vai começar nessa posição 4-3. E nessa linha aqui eu estou fazendo um for por essa linha de números aqui, onde o M vai ser o próprio número 1, tipo, na primeira iteração o M vai ser 1, vai ser 8, ou no segundo laço vai ser 8, enfim, assim por diante. E sempre vai começar, e eu tenho uma contagem aqui que vai ser as contagens de movimentos que estão sendo feitos. Por quê? Então, a cada movimento, né, eu vou pegar a posição atual do cavalo e mover ele. Então, vai pegar o movimento do cavalo, vou pegar o movimento correspondente ao M, né, que foi passado. Como o M é passado como string, eu tenho que converter para inteiro para usar como índice da lista. E essa função aqui, ele está pegando só a posição X do cavalo, ou a primeira posição aqui, no caso seria o 4, e somando com o primeiro elemento de uma dessas tuplas. Por quê? Por exemplo, se eu estou na posição 0
aqui e eu executo o movimento 1, ele vai somar o x mais 1 e o y mais 2, entendeu? Então aqui eu posso só pegar a tupla na posição 1, que vai retornar um 2, e eu vou somar a coordenada atual do cavalo e vou atualizar a posição atual do cavalo. Depois que eu atualizo, eu vejo se o cavalo está dentro de um buraco. Se ele estiver dentro de um buraco, eu paro o loop porque acabou os movimentos, ele já caiu num buraco, ou seja, ele não tem mais o programa, e eu vou printar a contagem, que é o resultado que ele quer, que é a questão demanda. Aí o último detalhe, não, penúltimo detalhe no caso, é que aqui eu uso um set porque a verificação de se um item está dentro do set é constante, ou seja, não importa se o set tem 15 itens, 4 ou só um, só vai ser o mesmo tempo para verificar se um item está lá dentro. E a contagem começa de 1, porque como o cavalo ele nunca começa em cima de um buraco, ele sempre vai executar no mínimo um movimento. Porque ou ele vai cair no primeiro movimento em um buraco e vai ser contado, ou ele vai continuar, ou seja, a contagem sempre vai começar em 1.